Olá, pessoal do Mar Hubcast, mais um episódio aqui no ar e hoje a gente vai falar sobre edição de livros. Vocês sabem que nós somos aqui uma comunidade criativa, focada em arte, criatividade e empreendedorismo, e aqui nos nossos episódios do Mar Hubcast a gente faz às vezes uma parceria com o nosso próprio Clube do Livro, chamando profissionais da área para falarem sobre essa grande aventura que é ler e escrever. A gente já chamou várias pessoas aqui, como o Arnaldo Neto, que fala sobre, né, a publicação de livros aí best-sellers, a Mãe Lê Pra Mim, que deu indicação de livros infantis, né? A gente falou com a Isabela Borrelli, que é das editoras e também trabalhou em clubes de livros como a TAG e a Grow, e diversos outros profissionais. A gente fez uma primeira entrevista com a Flávia, nossa convidada de hoje, em que a gente falou sobre a escrita, conversando aí sobre técnicas, desenvolvimento de personagens, e foi uma entrevista super, super legal. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui embaixo o link da entrevista inicial com a Flávia para vocês verem depois. E aqui, hoje, a gente vai conversar sobre escrever meu livro. Já tenho meu livro. E agora? Como é que eu faço para publicar? Flávia, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Só para quem ainda não te conhece, não assistiu ainda a nossa primeira entrevista, quem é a Flávia e como é que entrou essa questão, das editoras, de publicação na sua vida? Eu sou editora já há 14 anos, né, em 2010 eu fundei a Editora 8 e meia, que justamente tinha como proposta publicar autores brasileiros contemporâneos, venho fazendo isso desde então. Em 2015 fundei a Escola Online para Escritores Carreira Literária, que é onde a gente oferece cursos, treinamentos, workshops para quem quer se profissionalizar realmente como escritor, não escrever apenas como um hobby, né, ou como um extravasamento, mas que queira seguir uma carreira, publicar seus livros. E estamos aí, então, desde 2015 também, com carreira literária, levando essas duas empresas pelas quais eu sou bem apaixonada. Legal. Você vê sempre as pessoas dessas áreas, né, que eu escrevo, você vê uma paixão muito grande, né, é uma paixão por livros, por leitura, fala com, né, o brilho nos olhos. É Mas, verdade. Flávia, deixa eu te fazer uma pergunta e uma experiência pessoal, né. Eu Uhum, quis escrever meu livro, meu primeiro livro, que é esse aqui, deixa eu pegar uhum, até aqui para você. Ele é um pequenininho, ele se chama O Livro das Perguntas, tem um ovo na capa e, uhum, claro que tem a pergunta, né, é o ovo ou a galinha, né, mas é um uhum. livro-jogo com regras, personagens, e você abre o livro, faz a pergunta e tem a interação com seus amigos e tal, tem pontuações e muito mais. Tive essa Uhum. ideia depois de um intercâmbio que eu fiz para os Estados Unidos, em que lá eu descobri, ou verifiquei, que em um ano lá, eu conversei mais com as pessoas e conheci mais os meus amigos de lá, assim, em profundidade, do que os meus próprios amigos aqui. Porque Uhum. aqui no Brasil, eu ia para cinema, para teatro, para show, quer dizer, eu ia para locais, salas fechadas, escuras, com som alto, né, e a gente não Uhum. interagia tanto. Mas lá fora, Uhum. sem a televisão, sem não sei o quê, a gente começava: "Como é que é a política no seu país? Como é que é a cultura? Como é que é não sei o quê? Como é que é não sei o quê?" Aham. A gente entrando dentro, né, de um conhecimento do amigo que era muito maior. Chegou no Brasil, eu falei assim: "Cara, eu vou escrever uma lista de perguntas que eu quero fazer aos meus próprios grandes amigos do Brasil, para conhecê-los mais". E aí que Uhum. surgiu a ideia desse livro. Só que aí eu caí no ponto da entrevista de hoje. Tenho Uhum. as perguntas, tenho a ideia, tenho tudo. Como é que eu vou publicar? Como é que eu Uhum. vou, né, a partir daí? A minha experiência, Flávia, foi o seguinte, 2010, muito Uhum. tempo atrás, né, Uhum. eu mandei para diversas editoras. Foram anos mandando o meu projeto para diversas editoras. Uhum. Foram 25 nãos. Naquela época vinham em carta, né, não sei como é que é hoje em Uhum. dia, mas vinha em carta. Eu recebia carta lá em casa, falei: "Ai, consegui". Não, não consegui. Mas Então te me responderam, responde. mandaram uma isso já é Isso já é já tá é um bom já é passo. dif já é um ótimo passo, em geral, muitas vezes o É. autor não recebe essa resposta, né. É, 25 nãos, 25 respostas em cartas, e eu falei: "Cara, 2 anos já, o livro pronto, como é que eu faço?".
né? Eu acho que essa Uhum. é uma das perguntas que muita gente que já tem um livro vai fazer e começa. Então, é minha pergunta para você inicial. Eu tenho livro Uhum. pronto, está Tem um feito. livro. E agora, né? E aí? E agora? É. Então, pois é, depois eu até quero saber como que você acabou publicando, mas, a verdade é que hoje a gente, tem possibilidade que a gente não tinha até muito pouco tempo atrás, né, até, sei lá, 20 anos atrás, se você quisesse publicar um livro, era isso, você ia lá para os grandes grupos editoriais, pra Record, pra Companhia das Letras, Intrínseca, Rocco, ia mandar um e-mail, uma carta, né, o original provavelmente impresso É, ainda isso, por correio para a editora, isso. ia ficar guardando uma resposta que muitas vezes não vinha ou na maior parte das vezes é negativa, porque o funil é muito estreito dessas grandes editoras. Hoje o cenário ele é bem diferente, né, então, mais ou menos 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu fundei a Editora 8,5, iniciou um movimento de descentralização do mercado, em que muitas editoras pequenas e independentes começaram a surgir, viabilizadas pelo surgimento da gráfica digital, que é uma gráfica que te permite imprimir em pequenas tiragens, que é o que um autor que está Uhum. começando precisa. Então Sim, começaram a surgir também essas editoras que publicam em pequenas tiragens, né? Isso não era viável comercialmente antes, passou a ser. E com isso surgiram muitas pequenas editoras, que a gente chama também de editoras independentes, como a 8,5, Patuá, Moinho, Mórulas, enfim, uma série de editoras que publicam autores que são novos, né, ou que estão começando a publicar, ou começando a escrever e que publicam em pequenas tiragens, 100 exemplares, 200 exemplares, né, diferente de uma tiragem inicial de uma editora grande, né, que é uma tiragem que não é muito grande aqui no Brasil, mas sei lá, de 2.500 exemplares. É muito difícil um escritor que está começando conseguir vender 2.500 exemplares, né? A gente subestima o quanto é difícil vender livro. E além disso, você ainda tem também a autopublicação. Então, se você quiser, né, você não conseguiu o sim de uma editora independente, nem de uma editora grande, mas você não quer ficar sem publicar o seu livro, é importante você ter esse feedback, você colocar seu livro para jogo, ter o feedback de leitores, você pode publicar no Wattpad, você pode publicar na Amazon KDP, né, que é o programa de publicação independente da Amazon. Então, você tem muitos caminhos. Agora, se esse caminho vai satisfazer as expectativas do autor, aí são outros 500. sim. Pra responder, né, eu fiquei muito tempo, e aí consegui uma editora, grande, uma editora bem grande, que me respondeu e falou: "Gostamos do seu projeto, a gente tem reuniões de 3 em 3 meses para analisar o portfólio, o que que vai entrar, não sei o quê". E uma das editoras lá dentro falou assim: "Olha, gostamos, foi pré-aprovado. Vou nessas reuniões eu vou levar o seu projeto e vou lá defender o seu projeto, não sei o que e tal, Uhum. é feito uma análise, vão decidir, né, são decididos alguns, e se não for decidido, vai para a próxima reunião, aí a gente traz novos, né, tipo ali como é que é, um pitch, né, é um pitch de Aham, venda ali, né, que tem ali internamente, legal, pelo que ela legal. me explicou. E de 3 em 3 meses iam ter, se eles decidiam, os títulos que iam ser publicados, iam entrar, em publicação. E ela falou assim: "Olha, aguarda, porque eu vou levar e vamos ver". Eu falei: Uhum. "Tudo bem". É uma editora muito grande. Falei: "Cara, eu, né, eu não sou conhecida, então eu vou esperar essa oportunidade". 2 anos se passaram. E eu Hum. de 3, 4 meses, Esperando a 6 em 6 meses, não sei o que e tal. Chegou num ponto que eu escrevia para ela, mandava e-mail, tentava ligar, aí comecei a não receber mais resposta hum, dela. Até que um dia eu encontrei no ônibus, hum, na roleta eu olhei, sabe aquela coisa que eu falei: "Gente", hum. peguei na roleta, falei: "Oi, tudo bem?". Ah, Sentei do lado dela, falei assim: "Então, o e livro". aí? É, não tá me atendendo, mas agora sentou do meu lado, né, deixa eu perguntar, né, a oportunidade surge assim. E ela falou assim, delicadamente: "Marcela, move on, né, segue para outra, porque já estamos aí não sei o quê e tal". Poderia ter me falado um pouquinho antes, mas tudo bem. É Uhum. importante, né, a gente ter as posições, como você falou, é importante Claro, pô. ter as respostas, porque, de Aham, não, a gente já tem, né, eu tive 25, aham. 25 com esse, e vamos lá, e o negócio é fazer acontecer, né.
Então eu falei, Aham, não, então tá bom. Aí parti de novo para outras editoras, consegui uma editora pequena, que é o ponto que você estava falando, né? aham. É uma editora que o que eu sentia, Flávia, é tipo assim, essa editora grande, ela falou assim: se você passar aqui, a gente vai imprimir 3.500 exemplares, vai divulgar no Brasil inteiro, vai sair em diversas Isso, livrarias, não sei o quê. é isso. É um volume grande, né? É isso. Você falou, mas assim, o risco está com eles, e eu ganho um percentual. Eles financiam, né? Na editora pequena, o que que era? Eu paguei Aham, um contratinho formal em que falava, olha, é X de tiragem, o valor é tal, e vai para você um tanto por venda, um tanto de direitos autorais, não sei o que, não sei o que, e a gente vai fazendo um encontro de contas aí durante os meses, dependendo da venda, é, uhum, mas eu desembolso o custo, né? O custo. aham. Então E foi aí assim eles que distribuíam o livro, produziam e distribuíam o livro. colocando em livrarias, colocando, segundo ele, participando em bienais, em coisas assim, Aham, colocando o livro junto com o portfólio de livros deles no site, etc, tal. Aquela época, você ter um livro divulgado no site da editora, nesse caso que eu consegui, era uma coisa, um diferencial muito grande, porque naquela época, a gente não tinha o Kindle, o KDP, né? Não tinha Kindle, não tinha KDP, não tinha essa facilidade de você ter o seu Instagram, você fazer essa divulgação, né? Aquela época, aham. mal porcamente um Orkut ali. Então, assim, ele te oferecer o site dele para apresentar o seu livro e vender por lá era um diferencial grande, vamos dizer assim, né? Uhum, Então, tinha isso na contrapartida dele, participação de bienais e tal. Foi assim que eu fiz o meu primeiro livro. E publiquei uhum, uma tiragem de 1.000 exemplares. uhum. Esse é pequeno, né? Tipo, vamos pegar um livro aqui, né? Você vê ele aqui, ele é pequeno, né? Ele é um livro pequenininho, né? Ah, E publiquei. Foi ótimo, vendi pra caramba no lançamento. Só no dia do uhum. lançamento, que foi na Saraiva do Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro, só no dia do lançamento foram 250 vendidos. É É, muito livro para um lançamento. É, é, médio e, excelente. foi assim, minha mãe chama convidado, minha irmã chama não sei o quê, eu chamo não sei o quê, foi a base de É isso. amigos, né, a base de, né, conhecidos, mas foi um Tem bom que ser número, esse o espírito, é isso. isso aí. E depois, né, É o é o que costuma acontecer. é, Vende muito no lançamento, depois as vendas praticamente tendem a zero, a menos que tenha uma campanha, assim, muito agressiva, robusta de divulgação desse livro, né, sim. com pode desculpa, vamos lá. Não, aí depois passou muito tempo, chegamos em 2019, eu fiquei sabendo do KDP, né, que você Uhum, comentou, e aí eu falei uhum. assim: "Quer saber, eu já tenho um livro, o arquivo, não sei o quê, eu vou colocar no KDP da Amazon, não custa nada". Fiz a versão digital, coloquei lá, e lá fora existe o print on demand. Então eu fiz a Aham, versão número 2 lá fora, que imprime por demanda, e uhum, coloquei uma edição com mais perguntas, revisada, maior, né, e tal, e imprimi lá fora. Então eu tive a aham. experiência de editora pequena, impressão, depois o e-book e depois a impressão O física sob demanda. por demanda, né, lá fora. Então Uhum, essa foi a minha experiência, assim, lançando o meu livro. uhum, Mas eu queria entrar a fundo aqui para você nessas opções, né, uhum. que hoje estão mais, assim, ativas, vamos dizer assim. Em 2011, quando eu lancei inicialmente, não tinham várias opções. Hoje, quando eu Uhum, lancei meu livro, foi lançado essa semana, o Leitor Supremo, eu lancei por e-book, pelo KDP também, e não fiz. uhum. Lançou só pelo Agora, KDP, então não lançou o físico, só o e-book, só o só o e-book, digital. Uhum, quero fazer como o print on demand lá fora, mas aqui uhum, fisicamente eu não sei ainda, tá uma incógnita. uhum, uhum, Mas eu sei que a gente comentou sobre essas opções, e você falou assim, depende da expectativa, né, do uhum, o que a pessoa quer. Mas você, como orientadora nesse sentido, uhum. qual que seria essa orientação? Ah, o mundo ideal, o que todo escritor costuma querer é ser publicado pela editora grande. E na Tá. fantasia do escritor,
muitas vezes a editora não só vai publicar, arcar com todos os custos, como vai fazer uma campanha, investir pesado em marketing no livro dele, vai conseguir colocar ele nos veículos de imprensa mais importantes, vai conseguir emplacar resenhas de influenciadores, vai conseguir colocar ele em programas de entrevista, vai levar ele para Bienal, para Flip. Só que na prática não é assim que funciona. Assim, até mesmo a editora grande, ela tem pouquíssimos autores no qual ela realmente vai investir. E Uhum. geralmente são os autores que já são os autores best-sellers, né, renomados dentro da editora. Então a editora publica, sei lá, 30 livros por mês, vamos supor, uma casa enorme, como uma Record, né? Então, uma companhia das letras, que hoje é uma empresa com capital internacional, né? Uma empresa estrangeira. A Penguin comprou a maior parte das ações. Então, essas editoras publicam 30 livros por mês. É claro que eles não têm como investir igualmente em todos os 30 títulos. Então tem um ou outro livro, um ou outro autor no qual eles vão investir mais, os outros vão ser lançados e muitas vezes fica a cargo do escritor promover o livro, que é a parte que os escritores costumam não gostar. É raro ter um escritor com o seu perfil, que vai fazer um lançamento preocupado em vender o máximo, pedir para a mãe chamar os amigos dos amigos. Então, infelizmente, o que acontece é que o escritor ele quer, né, ter o máximo de repercussão, é normal, todo mundo espera isso, mas muitas vezes não entende que para isso acontecer, ele precisa depositar muita energia naquilo. Eu acho assim, Uhum. é natural, de maneira geral, principalmente o escritor de ficção, ele tem um perfil mais introvertido, ele passa ali escrevendo, lendo, e de fato muitas vezes não tem a vocação mesmo, não tem o perfil para assumir todos esses encargos. Mas né, a realidade cobra isso. Então, a realidade é que o escritor que investir na divulgação, que tiver uma plataforma nas redes sociais, um podcast, um perfil no Instagram, um perfil no TikTok, e tiver ali produzindo conteúdo constantemente, e a preocupação em pensar um plano de marketing para o livro dele, esse autor tem muito mais chances de se destacar. A menos que você seja uma pessoa, né, sei lá, filho de um editor e já tenha ali a faca e o queijo na mão, né? Mas se Sim. você é um reles mortal, você precisa, né, desse empenho. E aí, assim, voltando para as outras formas, né, de publicar, né, que são o independente ou uma editora pequena. Se na editora grande você não tem todo esse suporte, que muitas vezes o autor imagina que vai ter, que dirá numa editora independente, que é uma empresa pequena, muitas vezes, né, uma empresa de um homem só, ou de uma mulher só, como era o caso lá É, da 8h30 no começo. eu Depois eles presa. o quê? Eu Uma eu presa, era eu presa, presa, né. exatamente. Então, assim, sempre empresas pequenas que muitas vezes, né, a pessoa está fazendo aquilo por paixão, não tem expectativas de lucro, não tem uma visão empresarial daquilo, que é aquele aspecto que eu estava conversando com você lá atrás. Então, a editora não tem condições de investir numa campanha de marketing. Editoras independentes, elas não têm departamento de marketing, é só o departamento editorial. É verdade. Então, fica uma lacuna muito grande nessa editora, ela não tem como fazer campanha com influenciadores, isso quer dizer, a maior parte da verba para um livro acontecer, ela vai para o marketing, né, Hum. ela vai para o marketing. Então, sei lá, vamos supor um livro que tenha, 30.000 reais, né, se o 8.000 reais vai para a produção do livro, os Aham. outros, 22.000 reais tem que ir para marketing, para fazer campanha com influenciador, para comprar numa livraria um display, Legal, é. né. Eu Então não tinha noção, você falou agora de percentual, né, porque realmente é bem complicado, né, Flávia. Eh, uhum, eu lançando aqui o meu terceiro livro, e uma coisa que você falou que foi interessante, a energia que se tem que despender e a disponibilidade para se lançar um livro, ela é bem descolada, né, do puro produzir o livro, graficamente, vamos dizer assim, uhum, colocar numa grande livraria, mas uhum, é um descolamento de energia que tem que ali, que primeiro, nem todos os autores estão dispostos ou têm esse perfil, né, uhum. e vender livro ainda é muito difícil, né, aqui Muito no Brasil, difícil, principalmente, né. dificílimo, principalmente livros de ficção, né, que é o meu mercado, é um mercado ainda mais nichado, como você falou, uma parte das pessoas que lê já é difícil ler no Brasil, a maior parte das Aham. pessoas que lê livros religiosos e autoajuda, a ficção tem um percentual muito pequeno.
Agora isso tá crescendo, felizmente. Mas então, assim, é um mercado muito difícil, né, a gente não tem escala. Em termos absolutos, a gente tem, muitos leitores, porque é um país enorme, Uhum, mas, em termos relativos, o percentual da população que lê e que lê com regularidade é ínfimo. Então sei. é um desafio muito grande, né, para todo o mercado, é uma cadeia que opera no limite. Volta e meia vem aí essas discussões sobre o preço do livro, "Ai, o livro está caro", etc. Só que não tem como cortar, porque todo o mercado editorial todo ele já é mal remunerado, as editoras ganham mal, as livrarias vêm fechando, porque as livrarias também ganham mal, a distribuidora ganha mal, o autor ganha mal. Então Aham, é uma cadeia que funciona no limite justamente porque a gente não tem escala, a gente não tem público leitor grande. sei. Não, é verdade. E o que eu tenho percebido, ultimamente, Flávia, é o seguinte, tem muitos influenciadores já, uma galera com bons seguidores, com uma boa Aham. movimentação nesse sentido, né, que Uhum. já tem uma base de fãs, de seguidores, etcétera, Aham. e aí lançam o seu livro para atrelar a sua credibilidade, né, ao seu nome, e a seu branding, Sim. né. E aí você coloca Uhum. Joel J, o Caio Carneiro, Flávio Hum. Augusto, né, então lançando e Uhum. até tem grandes filões aí, vamos supor, eu vejo muita editora Hum. Gente, por exemplo, pegando esse filão Aham. de partindo Isso de aí. influenciadores que já tem esse público, que faz esse movimento marqueteiro ser um pouquinho Perfeito. mais tranquilo, né, porque já tem uma base de cara, se eu gosto do Joel J ali e ele vai lançar um livro, "Ah, vou comprar". O Bruno Perini agora Perfeito. lançou um livro, né, que fala sobre finanças. Pô, já sigo ele, não sei o quê, "Ah, vou comprar". R$ 30, Claro. É R$ 40. isso. Vou comprar. Então esse Perfeito. movimento oposto, né, pegar quem É já tem isso. para publicar. Perfeito. Você falou, é um movimento que está acontecendo, né, que é uma Uhum. novidade, né, recente no mercado editorial. Como que o mercado editorial absorveu esses influenciadores? Eles viram que é um Sim, filão. Porque o sim. que que é, né, o que a gente estava conversando, o que que o escritor precisa? De leitor, de público. Então, antigamente você vinha, né, numa editora grande, quem que eles queriam publicar? Vinha, sei lá, uma atriz da Globo querendo publicar suas memórias, ou Aham. porque escreveu um livro de poemas. Nossa, as editoras iam disputar aquilo em leilão, porque, é claro, uma atriz global tem um público gigantesco. Agora, o que a gente começou a ver com as redes sociais é que muitas outras pessoas estão aí diariamente produzindo conteúdo e formam sua plataforma de sua audiência. E aí as editoras Aham. começaram a perceber que isso é um negócio vantajoso. Elas vão Sim, até essas pessoas já com um público formado, né? E aí elas não precisam investir massivamente em formar o público leitor daquele escritor. Só que sim. isso é bacana por um aspecto, porque de certa maneira, né, ajuda as editoras a se sustentarem. Por outro lado, torna o mercado editorial mais preguiçoso, porque o mercado, quer ir só em quem já tem. Então começam a ir atrás de influenciadores, que já têm, 100.000, 200.000 seguidores, para poder pegar o público, mas muitas vezes esse cara não é escritor ainda. E Sim. aí você fragiliza a qualidade do livro. Então, assim, mas essa é uma realidade muito recente, isso está acontecendo agora, e tá todo mundo tentando sobreviver, e todo mundo tentando, né, pegar o seu pedaço do bolo, é natural. Então, Flávia, eu percebo isso muito, e esse movimento até dentro das livrarias, né. Eh, Aham, a última vez que eu fui até me estranhei, assim, um pouco, porque tinha uma seção de tiktokers, TikTok. É né. isso, é isso. Tipo, como é que é? Booktalkers, né. Booktokers. E assim, influenciou e tá lá, e não sei quem indica e tal, e também uma outra de pessoas que são assim, e já tem um público grande, como o Bruno Perini que a gente estava falando agora, tem uma base Aham. de estar lançando um livro. Então eu tenho sentido, aí não sei se você concorda, esse movimento das editoras partirem de gente que já tem um público, para de repente facilitarem esse movimento de divulgação, Aham. né, que facilita, já que você está falando que o despendimento aí do orçamento é, tipo, muito maior para É isso.
para não sei o quê, do que puramente para publicação gráfica do livro em si, e de repente esse movimento inverso é muito legal. É isso. Queria saber a sua opinião sobre isso, quanto assim a influência desses influentes, bookfluencers, né, na leitura, hoje em dia. Tá, vamos lá, eu até fiz um longo vídeo no nosso canal aqui no YouTube sobre isso, depois eu vou te passar o link, que é assim, é uma faca de 2 gumes, essa coisa dos influenciadores. Por um lado, tem isso, né, de que eles, em termos de volume para o mercado editorial é muito bom, né, ou Uhum. seja, hoje em dia você tem influenciadores falando sobre livros, isso ajuda a vender mais livros, e consequentemente gera uma sinergia no mercado editorial, é mais livro imprimindo, então é mais gráfica contratada, é mais dinheiro circulando, etc. Por outro lado, você tem um pouco uma mitificação dessa ideia da democratização, né? De que as pessoas estão lendo mais e estão lendo, e isso é ótimo, e não é bem assim, né? Porque Ok. a coisa do TikTok, principalmente, que você estava trazendo, ela estimula uma leitura muito acrítica, porque é a própria o próprio formato da mídia obriga a isso. Como é que você vai fazer em 1 minuto, num vídeo de 1 minuto, uma análise ou propor um questionamento? Então, isso não acontece. Segundo lugar, né, o algoritmo ele favorece sempre aquilo que já está funcionando. Então, você entra no TikTok, você vai ver o pessoal sugerindo Colleen Hoover, a Biblioteca da Meia-Noite, que são esses livros que já são best-sellers, que para a gente, né, são escritores estrangeiros. Então, o Uhum. espaço de um autor independente, o espaço de um escritor que ouse na forma ou que proponha uma reflexão sobre um determinado tema, ele é muito pequeno, ele é quase inexistente ali dentro. Né? Então, Verdade. assim, é uma faca de 2 gumes, sem contar o aspecto que, né, eu trouxe ali de que o mercado editorial, de certo modo, ele acaba ficando mais preguiçoso, ele quer só contratar esse autor que já tem público formado nessas plataformas. Aí um autor que às vezes tem um potencial, né, como escritor, maior, mas não tem esse público todo, né, fica de fora. E o escritor que tem um público independente da qualidade, claro que tem gente muito boa, né, mas se o Uhum. critério se torna exclusivamente o escritor ter público, aí você começa, né, a ter um problema ali de, né, qual que é, né, o único critério de curadoria para a escolha vai ser ter muito seguidor, aí você começa a fragilizar a qualidade das obras também. Então, é isso. Como todo fenômeno vai trazer coisas positivas, coisas negativas, o importante é isso, esse tipo de espaço, né, de debate, para a gente colocar questões e poder pensar mais criticamente dentro desse cenário. Legal. E já que a gente está falando desse mercado, né, uma figura que é muito presente lá fora, principalmente, é o Uhum, agente literário, né. É aquela sim, pessoa que vai estar junto do escritor, fazendo aí a edição, lendo com ele, mas também fazendo essa ponte junto a editoras. Não vejo aqui no Brasil muito essa, uhum, presença dessa figura do perfeito. agente. Queria falar com você a respeito. E, teve um último filme que eu vi, que se chama American Fiction, ficção americana, que foi até do último, Oscar, foi até premiado. Uhum, Foi um filme muito interessante sobre essa isso relação aí, entre a gente, o escritor, e as necessidades de mercado, né. Mas, perfeito. é necessário esse agente? É interessante? Como é que você vê essa figura aqui no Brasil? Sem dúvida. Não, você está certíssima. Inclusive, esse ano na Flip, a gente participou de uma mesa na Casa Publish News e esse foi um dos temas que a gente quis levar. A gente estava Legal. falando da democratização do mercado como um todo, mas a gente Uhum. colocou, assim, essa questão do agente como uma das lacunas, né, dos pilares que precisam ser fortalecidos. Lá no mercado norte-americano, você tem, literalmente milhares de agências. É um mercado ultra especializado. Você tem agente, para autores, de YA, você tem autores de suspense, atores de suspense para um público adulto, atores de suspense para um público jovem feminino. Então é um Aham. mercado extremamente especializado, justamente porque tem muito agente. Né? Então você pode pegar, nichar mais, ter escritores de diferentes nichos. No Brasil é assim absurdo, né? Se você parar para ver, você tem literalmente
4 ou 5 agências que dominam todo o mercado editorial. É isso, É, assim, você tem 2 gigantescas, que são a agência RIF e a agência da Luciana Vilas Boas. Essas são, assim, as 2 disparadas maiores. E tem ok. algumas outras que conseguiram uma relevância, mais recentemente, a Mariana Teixeira Soares, e só, sabe. Então, agora você está começando a ter agências independentes que trabalham dentro de um modelo totalmente diferente. Então, essas Uhum. agências que eu estou citando aqui, essas tradicionais, grandes, elas funcionam como? Elas têm um contrato com o autor que elas querem representar, Tá. tá? Em geral, não é o autor que procura, em geral, elas é que procuram o autor, e aí elas têm um contrato em que elas ganham 20% em cima de qualquer ganho do autor. E tem 20% em cima dos 10% do royalty, e 20% se ele negociar aquela obra para adaptação para audiovisual, se ele participar de um evento, der uma palestra, etc. Ah, tá. Essas Então outras. de toda não é só do livro em si, é de todos os produtos subjacentes daquela publicação, né. Costuma ser assim. Tá. Como tudo no mercado editorial, não é uma regra pétrea, existem variações. Em alguns autores, em alguns casos, vai ser só o livro. Às vezes tem um autor que vai ter uma agência, uma agente para evento, uma agente para negociação das obras, mas Tá. de forma geral costuma ser 20% em cima de tudo. Uhum. Nessas outras agências independentes, funcionam de forma totalmente diferente. Elas ela presta serviço para o autor, então, muitas vezes ela oferece serviço de leitura crítica, de revisão, e aí ela acaba fazendo ponte também com editoras e ganhando, ou então ela cobra um valor mensal ou um valor fixo para poder apresentar ela para editoras. Mas é totalmente Enten diferente, né. Então, é. e elas obviamente não têm a penetração dessas agências, elas não conseguem, por exemplo, negociar com editoras estrangeiras, né, a penetração dentro de produtoras, são grupos com muito menos networking, né, não tem Uhum. acesso a esses gatekeepers. Entendi. Então, aí o que que acontece? Qual que é a consequência disso? O autor, ele fica tendo que fazer tudo sozinho. Porque o que que o agente faz, né, para o público que não sabe? O agente Hã. é quem vai buscar uma editora boa, o agente é quem vai negociar um contrato, discutir um bom contrato. Olha, os valores de direitos que você está usando para e-book, então, não, isso não está bacana, vamos levar quanto? Tanto, então o agente é que faz isso, né? Tanto que o valor, quando o autor tem um agente, o valor é pago para o agente e o agente vai repassar para o autor. O autor não Hã, tem que se preocupar com as finanças, com acerto de direitos autorais, o agente vai lá cobrar da editora. entendi. E quando o autor não tem isso, o autor fica ainda mais sobrecarregado, tendo que divulgar o seu livro, tendo que negociar os contratos na sua carreira. Então, realmente, assim, é uma coisa que precisa ser discutida mais, essa a falta dessa figura do Uhum. agente no mercado brasileiro. Agora só para entender, você falou que são 4 grandes players aí no mercado nesse sentido, Aham, agentes literários, né. E você falou que o movimento é deles buscarem o escritor. Então eu isso. acredito que eles busquem, quem também já publicou, já está com o nome numa hype, Claro, é isso. né, e aí fica aí o que você falou, né, fica o clubinho do né, o clube da bolinha, né, no bolinha, mas assim, o clubinho É do clubinho, isso, né, e é aquilo se isso. fecha, né. Perfeito, é isso. Então eles têm, os títulos, né, os nomes desses grandes Tá. escritores que eles negociam com as famílias, então Clarice Lispector, Jorge Amado, esses grandes Aham. autores canônicos da literatura brasileira, e os autores, jovens, né, os autores contemporâneos, né, melhor dizendo, eles, vão atrás de acordo com o público ou principalmente com prêmios. Ah, então ganhou o Jabuti, ganhou Uhum. o Prêmio São Paulo de Literatura, ganhou o Entendi. Prêmio Leia, aí eles vão atrás do escritor, porque aquele é um escritor dito como promissor. Uhum. Mas é isso, aí 95% das vezes é a gente que vai atrás do escritor e não o escritor que vai atrás do agente, que seria um movimento mais saudável, ter também, né, a possibilidade do autor procurar a gente, como você tem nos Estados Unidos, né, na Europa de maneira geral.
Eu acho que quando o mercado ele é mais evoluído nesse sentido, né, ele começa a se estratificar em nicho, nicho de nicho, nicho de nicho de nicho, e atender as diversas esferas. Porque você falou, É isso. aí você colocou uma coisa muito interessante, as famílias, porque tem autores já falecidos, então está discutindo realmente com as Uhum. famílias e, vamos supor, autor X, Clarice Lispector, tem é uma quantidade de livros gigantesca, você não está discutindo um tipo, Aham, está discutindo uma coletânea, vamos dizer assim, né, com uma pessoa que aham, tem um grande nome no mercado, né, uma negociação de outro nível. Mas a pessoazinha que está começando, tipo eu, né, 3 livros, esse aqui foi um best-seller essa semana na Amazon, mas quando você foi falando, eu fui fazendo uma imagem mental, Flávia, tipo assim, imagina, né, aqui como artista, eu sou muito visual, né, imagina que, aham, nós somos, escritores, estamos todos num mar, nadando, né, então a gente aham, está lá nadando, 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 e se a gente consegue sair daquele mar e soltar uma cabecinha para se mostrar na terra, vamos dizer assim, né, aham, a gente vai lá, tipo, é que a gente ganhou, tipo assim, um jabuti, a gente ganhou um prêmio, a gente foi reconhecida, sabe, tá aham. bastante. Aí, as grandes editoras, as médias editoras, as agências, vêm: "Ih, existe a Marcelinha lá, ó, soltou uma cabecinha ali, tá aparecendo. Vamos ver se ela solta É ali um isso. passinho, né, tá aparecendo. Ah, agora estamos vendo a Marcelinha e vamos ver se a gente pesca ela e de repente traz para cá". Só que esse esforço Aham. de trazer essa questão até de respiração, porque é uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, né, você está lá, né, o autor está lá tentando, dar aquela respirada, sair a cabecinha e volta, e sai a cabecinha e volta. Esse esforço que é quase, de sobrevivência, Aham. ele tem que ser feito, e é feito muitas vezes pelo autor individualmente. Uhum. Essa luta, É isso. essa energia É que isso você tinha mesmo. realmente, né, que é tipo, vai para podcast, cria conteúdo, dá os seus livros e leva para uma feira, faz a família falar, faz os É amigos isso. falar, né, é aquela coisa de, né, para você dar aquele respirozinho, "Gente, estou aqui, ó", aí volta, né, "Gente, ó, É isso. tô lá, tô tentando sobreviver". E se você é pescada, aí você tem uma chancezinha, né, mas, É isso. né, você E agora colocou sim, o próprio não tem como descansar nesse mercado. Você vê que até os próprios é, escritores que já estão consolidados dentro do mercado, sei lá, uma Thalita Rebouças, por exemplo, né, que já tem um público formado, é uma escritora publicada por uma editora grande, pela Rocco, ela acho que ela agora também, publica pela HarperCollins uma parte da obra dela para o público adulto. Mas enfim, você vê que a Thalita Rebouças, ela não descansa também, ela tem ali o Instagram dela ativo, ela tá sempre divulgando os livros ali, fazendo vídeo, fazendo reels, ela vai para tudo que é evento, para Bienal, pra feiras menores, porque o autor precisa fazer esse movimento ativo para estar formando, público leitor, senão, não sobrevive. Depois é muito competitivo o mercado. Você tem 2.000 novos livros por ano saindo. Então, por ano não, por mês saindo. Então, como é que você vai se destacar no meio de tanto volume? Você precisa estar fazendo alguma coisa aí o tempo inteiro, né? Colocando a sua cabecinha para fora, como você disse. é, E aí, acho que é a minoria que tem a disposição de fazer isso, assim. Por isso que eu sempre digo, assim, uma das virtudes mais importantes para quem quer ser escritor no Brasil é a resiliência, assim. Você tem que ter uma capacidade de se frustrar, porque uhum. o percurso vai ser de muito mais frustração do que de colheita, do que de alegria, né, é muito frustrante todo o processo. Primeiro, assim, o próprio processo de escrever já é um processo que envolve muita frustração, porque não sai do jeito que você queria, aí tem bloqueio, aí você e fora que, assim, você, não tem e que é a beleza também da arte, né, você não está tendo nenhuma recompensa objetiva com aquilo. Muitas vezes você para a sua vida, para o que você está fazendo, você não está trabalhando naquele período que você está fazendo aquilo,
para poder escrever. Então, uma dedicação muito grande, exaustiva, muitas vezes, que você não tem uma recompensa objetiva. Você não sabe se o livro vai virar best-seller, provavelmente não vai, porque é uma minoria que vira. Você não sabe se você vai ser reconhecido com aquilo. Então, é um empenho muito grande, sem nenhum tipo de garantia e segurança. Depois disso, tem o processo da publicação. Então, né, você quer publicar para uma editora de preferência grande, ou que vai pelo menos distribuir o seu livro, investir em marketing, e a maior parte das vezes você não vai conseguir isso, porque o funil é muito estreito, vai ter que fazer você mesma, né, esse esforço de divulgar, até que você consiga formar público, ter um número relevante de vendas que possa ser interessante para uma editora grande. Então, assim, é o que eu digo, o autor que tem mais chances de conseguir, né, de conseguir ser publicado por uma editora grande, ter visibilidade, ele precisa conseguir suportar essas frustrações. Também não necessariamente você vai querer publicar por uma editora grande, tem autor que vai passar a vida publicando por uma editora independente e tá ótimo, às vezes é o que ele quer, às vezes, sei lá, ele é um autor de poesia experimental, você não vai, é muito difícil o mercado tradicional Aham, absorver algo sei. tão experimental, tão marginal. E beleza. Mas, de maneira geral, a expectativa do escritor é ser publicado por uma editora grande, é ter maior alcance. E para você conseguir isso, assim, não existe garantia, Uhum. mas as chances vão aumentar muito você realmente colocando a mão na massa e tendo essa proatividade, essa energia. É. E tendo em vista o que você falou, e esse ponto da energia que a gente colocou aqui, viver de escrita é possível? Uhum. Depende do que você está chamando viver de escrita. Se você estiver falando viver de royalty, é quase impossível. Você vai ter, sei lá, 3 escritores que vivem de royalty no Brasil. Aqui no Brasil, nem mora no Brasil. Paulo Coelho mora na Suíça, mas um autor brasileiro, né? Que está, inclusive, acho que é o segundo mais rico do mundo. Só fica abaixo da J.K. Rowling. Então, você tem o Paulo Coelho, que pode dizer que vive de royalty. Na não ficção tem mais, né? Você vai ter um Augusto Cury, um Flávio Augusto, mas na ficção é praticamente impossível. Acho que só o Paulo Coelho, e talvez você tenha também escritores que vendem para o governo, por exemplo, um Pedro Bandeira, que aí é outra coisa, né? Então, assim, Que até como uma é que informação interessante para o público. Sabe qual que é o maior comprador de livros no Brasil? É o governo federal, né? Então, existem programas do governo, que é o Programa Nacional Biblioteca na Escola, né, hum, que compra todo ano volumes de livros, diferentes títulos em grande volume, para abastecer as bibliotecas. E legal. muitas editoras sobrevivem nessa base, vendendo livros para o governo. Agora, Então, são livros, teóricos, educativos, infantis? esses especificamente estou falando de livros de ficção para Ficção. público, mas para público jovem, né? Ah, Tem tá, criança e tem público jovem e adulto também, o EJA, tá. né? Então, então o governo federal é o maior comprador de livros no Brasil. Mas, e aí o que a gente estava falando antes de falar sobre essa sua compra e venda de livros? Agora já me perdi aqui no raciocínio. Não, a gente estava falando, não, você estava falando da a gente estava falando da venda de deu coisa aqui também. Mas Eh, da venda dos livros, não, quanto. você pode viver se o autor consegue viver de livro. Que aí você falou Ah, do isso Paulo aí. Coelho, e a gente Então puxou você para vai ter isso aham, aí. Você vai ter um Paulo Coelho, que vive sim dos rolos de livros de ficção, que é a exceção da exceção. Aí você tem alguns escritores que vivem dessa, né, conseguem até viver de venda para o governo, que é um caso um Pedro Bandeira, uma Marina Colasanti, escritores que conseguem emplacar muitos títulos, em geral são escritores dentro de grandes grupos editoriais. tá, Mas é isso, assim, são poucos, você pode contar nos dedos de uma mão. De fato, sim. literalmente nos dedos de uma mão, o escritor que vive de royalty em ficção no Brasil. O que acontece, de maneira geral, se você quer viver em torno da literatura, em torno da escrita, é você empilhar várias atividades relacionadas a isso, que é o que eu Tá. faço, por exemplo.
eu vivo de literatura, eu vivo, né, então eu tenho a publicação dos livros pela minha editora, a gente presta serviços editoriais e eu dou mentorias, cursos de escrita criativa. Mas, assim, Tá, a venda de livros propriamente é um percentual ínfimo da receita da minha empresa. tá. Então, Você criou um ecossistema isso com aí. um assunto central, livro, escrita e publicação, em que ali você tem produtos e serviços de tickets variados. Isso Só aí. que o que você fala, a escrita, o livro em si, como produto, ele deve ser o que menos te dá receita ali ao final do mês, né? Perfeito, é isso. Aham. Então, e você vê ali que você falou, né, qual é o nome dela que você falou da escritora infanto-juvenil, que ela A tem ma também ma a Colassante? Você falou ou da não, da Thalita Rebouças? da Thalita Rebouças. Ela tem Aham, as palestras, ela tem, os musicais, porque os livros aham. viraram musicais. Então, assim, Adap aham. Ela é dados, né. roteirista também, trabalha como roteirista, faz publi hoje para, sei lá, né, cosméticos. Então, é tudo em torno do livro, criando conteúdos para as editoras, etc. Mas é isso, é um ecossistema. O royalty mesmo, né? Aí olha assim, olha que ela vende bem, né? Sei lá, Aham. autora que já vendeu 1 milhão de exemplares, 2 milhões de exemplares, mas isso o quê? Com 20 anos de carreira. Sim, sim. Então, né, E não tem diversos como viver de livros. royalties, se dividir isso por mês, quanto que dá, né, uma renda por mês? 4.000 reais por mês, então a pessoa não tem como viver disso. Ela vai Sim. ter que, acumular outras atividades em torno do livro. E você vê, vários escritores, né, no nossa última entrevista, né, você comentou de alguns livros, né, de escritores que falam sobre o seu ofício de escrever. Mas você vê nesses livros, eu estava lendo sobre a escrita do Stephen King, por exemplo, Uhum. em diversas outras, em que eles comentam isso, né. Um que ficou muito muito forte para mim, foi, A Guerra da Arte. Uhum. Do Steven Pressfield. Uhum. E ele fala do ofício dele de escrever, como ele sempre foi apaixonado por escrever, mas como ele na vida ele fez tudo de trabalho. Ele foi coveiro, ele foi, mailman, carteiro, ele foi, jornalista, ele foi de tudo para conseguir se sobreviver e conseguir escrever à noite, vamos dizer assim, né, no Aham. horário vago. E ele chegou a viver dentro do carro dele, de tão ruim que a situação financeira ficou, ele viveu dentro do carro dele, para ele conseguir escrever. Aí ele conta como é que isso foi, assim, difícil, mas como escrever era imperante na vida dele. É Até que isso. ele fala, Flávia, que foi muito interessante, você conhece a história da vida dele? Não, não Ele fala conheço. que, ele escrevia, 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 mandava livro, e mandava para o editor, e mandava não sei o quê, e lá fora tem uns agentes, mandava para os agentes, e não ia, não ia, não ia, não ia. Até que do nada ele conseguiu, coescrever o roteiro de um grande filme que Hollywood ia produzir, que era do gorila, do King Kong. E era desses grandes, tipo, ia ser lançado, era atriz de Hollywood, não sei o quê, não sei o quê, e ele estava falando: "Cara, eu vou bombar. É, Aham, o roteiro desse filme, não sei o quê", acho que foi Linda Hamilton fazendo, e o gorila, e não sei o quê. aham. E Ele ele foi falou contratado para fazer o roteiro? ele foi contratado para fazer o roteiro, eu acho que eram algumas outras 3 pessoas, algumas outras não só ele, né, era um Aham, grupo escrevendo, mas ele lá como um dos principais. Chamou para o lançamento, todo mundo no cinema, chamou família, amigo, todo mundo no aham. tal, e tem aquela coisa de bilheteria de filme americano que o final de semana de lançamento É define, crucial. né, a Aham, histó a vida, né, desse filme, vamos dizer assim. Todo mundo no cinema, começou o filme e ele animadíssimo, falou: "Agora minha carreira, minha filha, vai deslanchar". Todo mundo começou a sair do filme no meio, até a família. Ele falou assim: "Nem minha família".
Meu Eu podia Deus do dormir ali, mas nem minha família aguentou, foi Ai, meu saindo, Deus. foi saindo. Ele falou que Ai, que terminou o situação. filme praticamente sozinho no Meu cinema, Deus. e o filme foi horrível, flopou esse negócio, não deu certo. E ele ficou arrasadíssimo, porque ele achou que ia ser e não foi nada disso. Ele depois chegou a fazer o filme Hum. 300, que tem o Rodrigo Santoro hoje em dia. Aham, Depois conseguiu lançou o livro chamado Portões de Fogo e outros livros que são, históricos, falam de guerra, aham, históricos, aham, ele é muito conhecido por isso, mas ele demorou mais de 30 anos para começar a ter esse respiro que a gente falou: "Me vem aqui", né, aí flopou com King Kong, aí voltou pra água, né, voltou a lá tentar respirar. E foi tentar aham. ele fala desse período dele, né, de como é que é difícil, como é que é disciplina, né, o hábito de você estar todo dia lá escrevendo, de não sei o quê, e como é que isso foi, extremamente, assim, importante para ele estar hoje no nível que ele é hoje, né. Aham, O livro dele, aham. ele escreve sobre, né, a guerra da arte, que faz o contraponto, né, as pessoas confundem Quarta da guerra, arte da aham. guerra, né, mas não tem nada a ver, mas ele lutando para que a arte dele perdurasse. E eu acho que esse é um ponto, assim, fundamental para o artista, né, É hoje em dia, porque é difícil e vai ser muito difícil. é, E muitas vezes, e assim, né, o mais duro disso é que ele está contando uma história de tem, sim. Eu acho que as pessoas têm que estar, assim, bem cientes disso. É bom aqui colocar, né, o balde de água fria mesmo, aham, aham. porque você vê, a realidade do jeito que ela é e calibrar a sua expectativa, né, que a gente estava falando antes, você não se frustra tanto, mas você Aham, se alimenta da sua própria paixão pelo processo, né. aham, exatamente. Eu acho que isso é que tem que nutrir. E essa questão de se pensar como um ecossistema é muito importante, né, porque às vezes, Uhum, principalmente acha, tipo assim: "Ah, eu sou tímido, ah, não gosto de aham. falar, não falo em público, eu vou ficar aqui atrás do meu laptop É escrevendo", isso. e depois eu dou o livro aí para o agente, para a editora, deixa eles se virarem aí. Aham, aham. Você Não tem que estar funciona. você tem que estar presente, você tem que dar a cara à tapa, aparecer, falar, ir podcast, entrevista, fazer vídeos, reels, etcétera, né. Então você tem que fazer todo aquele outro trabalho que muitos dos escritores até não gostam, né. E é isso que você falou é muito interessante, porque é um mito, né, muita gente acha que, hoje o escritor é obrigado a fazer dancinha no TikTok, estar nas redes sociais, etcétera. Vocês acham que o escritor do século XX, século XIX, ele não tinha que trabalhar para ter visibilidade, que bastava escrever para ter visibilidade? Não era assim também.
os meios eram diferentes, você tinha que frequentar festas, ir a jantares, ir a almoços e tá sempre em movimento. Tinha que também fazer esse mesmo sim, esforço de se expor. Era diferente, a conjuntura exato. era diferente, não tinha essa tecnologia, mas é uma ilusão, uma bobagem isso você acreditar que é hoje o escritor tem que a vida do escritor sempre foi perrengue, não tem essa, assim. Não, é verdade. Saraus, recitais, né, antigamente, né, devia ter mais isso, então assim, ele É tinha que isso, falar, né, ele tinha que falar. perfeito. Flávia, para entrar num tópico um pouquinho, assim, polêmico hoje em dia, Uhum, aí com a inteligência e as novas tendências da inteligência artificial. Né, a gente vê que essas novas tendências, elas normalmente, elas batem mais de frente ou primeiramente nos artistas, né, a gente começou a ver uhum, a questão da música, né, trazendo a música digital, os novos meios de divulgação aí para uma nova reestruturação do mercado de música. uhum, Agora, com a inteligência artificial, com os prompts, principalmente com os agentes de uhum, AI, né, em que você uhum, consegue modelar, você consegue, criar realmente, eh eh, cabeças, vamos dizer assim, né, cabeças e pensamentos, uhum, uhum, eh e isso tem impacto muito grande também na escrita e, uhum, no entendimento do livro. Uma uhum, experiência minha agora com o lançamento do Leitor Supremo essa semana, você vê até na estruturação do Kindle KDP, né, uhum. lá quando você vai preenchendo, eles já perguntam: "Você utilizou, a inteligência Isso, inteligência artificial artificial, para fazer o seu livro?" Aí você tem já que tem preencher. isso. Aham, Aí, você utilizou imagem, essa de imagem inteligência artificial. foi Aham, feita por inteligência artificial, né, e depois eu peguei o livro, coloquei aham, no Photoshop e eu peguei e trabalhei ela, eu coloquei toda a aham, fotografia e tal, mas originalmente ela foi um input de prompt. Aí eu coloquei: "Sim, aham, eu fiz pelo DALL-E através de prompt". Dentro, você usou no seu texto inteligência artificial? Sim, hoje em dia, para mim, ele atua como um assistente. Eu fiz traduções aham, internacionais para que eu pudesse depois ler e ter como referências. Eu fiz claro. revisão gramatical. "Por favor, vê se tem algum erro", eu fiz, utilizei, né, Aham, vai te ajudar ali, né, vai ser para um me ajudar. assistente. Aham, Exatamente. Pega essa frase e vê se eu tem algum erro gramatical, vê se tem algum erro de concordância. Pum, ele, poxa, aqui e ali já me aponta, a imagem. Então, hoje, os autores, eles estão se utilizando desse meio, mas uhum. a minha pergunta é: como é que você pensa, né, o futuro dessa comunidade de leitura e escrita? E essas tendências de publicação e escrita desses novos livros com a inteligência artificial, o que que isso tem de bom e de ruim? E como é que a gente pode começar Uhum. a pensar o futuro desse mercado com essas novas tendências?
Eu concordo com você, assim, a inteligência artificial, ela olha para o passado, que é o seu banco de dados, coisas que já Uhum, existem, para pegar a partir daqui e trabalhar a partir daqui. isso Então, aí. quer dizer, ela não está criando, ela está fazendo uma combinatividade, É, né, exatamente. coisas que já existem. Agora ela Exato, não está indo, ela não está inovando, né, ela está exatamente. bebendo de uma fonte antiga. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto que você colocou que foi muito interessante, e que também tem lá quando eu preenchi o formulário para lançar o meu livro, é tipo, agora a Amazon com a Kindle, né, e tal, eles colocam um limite de livros que você pode publicar. Agora, Hum, se você pensa isso há muito tempo atrás, né, sem a questão da inteligência artificial, cara, por que que você vai limitar alguém de escrever livros, né? O ser humano, ele consegue 3 por ano, 2 por ano, 1 por aham, ano, né? Se for alguém investido nisso, né, trabalhar só com isso, etcétera, ele vai ter uma produção assim, ou 1 em 2 anos, né, e aquela aham, coisa toda. E aham, e se ele tiver uma carreira nesse sentido, quando ele tiver com, sei lá, 70, 80 anos, ele tem 10 livros, 15 isso, livros, né? aham, Pronto, e tá ótimo. Agora as pessoas, não sei se no Brasil, mas internacionalmente eu estou vendo muito esse movimento, as pessoas estão fazendo um livro por dia, e tem movimentos aham. nesse sentido, escreva um livro por dia. Meu E Deus, penso: que "Cara, mas alucinação. por que que Pra eu quê, né? Pra quê? É, que eu quero escrever um livro por dia? Isso vai impactar na perfeito. qualidade disso? Eu nem quero isso, eu quero, tipo, o leitor supremo são 20 anos de experiência lendo, coletando, fazendo todas as técnicas que eu falo, experienciando, trazendo os maiores insights. Eu não vou escrever em um dia, isso aqui foram anos e anos e Perfeito. anos e anos de construção para que a pessoa possa ler em 6 horas, 5 horas, um trabalho de 15.000 horas, 20.000 horas, Isso, e aqui que traz perfeito. valor. Agora, Você hoje em colocou a dia questão tem limite, perfeita, que é isso, né. assim, é a pergunta é o porquê. Por É, que que eu quero produzir um livro assim? Porque, assim, pelo menos assim, né, no meu entendimento, você escreve um livro porque você se transforma ao longo daquele processo. Você quer contar uma tem. história, às vezes você tem uma história que fica martelando e você nem sabe por que que você quer contá-la, você vai descobrir à medida que você vai contando, você vai descobrindo coisas sobre você, rememorando momentos da sua vida, fazendo reflexões. Quando você sai ao final do processo, você sai melhor. Mas isso necessita desse tempo, necessita dessa vivência que você trouxe lá quando você contou a história do arco e flecha. Então, assim, por que eu vou querer publicar um livro por dia? É, Isso só faz sentido se o único critério, se a única métrica é porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque vai não sei o quê. Mas sabe, então beleza, se esse é o seu negócio, se o lance que você seu com a literatura é produzir o maior número de narrativas, porque no final das contas o que você quer é ganhar mais, beleza, tudo bem, se funciona, maravilha. Mas o que eu acho que, né, pelo que eu conheço, pela minha experiência, convivendo com escritores, com pessoas que querem escrever há 15 anos praticamente, uhum, é que as pessoas não escrevem por esse motivo. sim, Ela pode até ser um motivo muito secundário, terciário, mas o verdadeiro motivo da pessoa escrever são por razões humanas mais profundas. É porque é, aquilo torna a relação delas com a vida melhor, com a realidade, é porque elas precisam muitas vezes contar histórias que seria muito difícil suportar a vida se elas não tivessem aquele canal. Então, isso a inteligência artificial, essa produtividade não consegue substituir, né. sim. Eu lembro quando eu lancei esse livro aqui, não tinham esses questionamentos, né, no Aham. ADP. E Uhum. hoje, quando eu fui lançar o meu outro livro, já tem. Foi utilizado? Tique aqui o box que foi utilizado e fale quais as ferramentas você utilizou, você tem que listar. E depois um Aham. box, tipo, te avisando que há um limite de livros que você pode publicar. E eu olhei aquilo e falei: "Gente, mas que loucura". Se eles estão fazendo, Aham. é porque as coisas estão tomando uma proporção, de repente aqui no Brasil a gente não consegue às vezes ter essa visão, mas, de que tem gente publicando um por dia mesmo, Aham. né. Aham. E aí a pessoa está com 200, 300, 400, 500 livros e lá eles estão assim: "Gente, calma aí minha filha, eu vou colocar uma regra aqui, porque há um limite aqui, né, calma aí, vamos".
vamos devagar, porque aí você está inferindo na qualidade do negócio, né, você vai fazer um livro que não Claro, com que vai atrás. propósito, para gerar que tipo de reflexão, para acrescentar o quê na vida das pessoas, então, eu acho que é isso sim, colocar essa pergunta, né, por que isso? Eu tô fazendo agora uma leitura, comentada no YouTube, Uhum, de um livro que chama A Arte do Impossível, do Steven Kotler. E ele é um uhum, cara que tem um dos livros, assim, que foi um dos livros mais importantes para mim, que é esse aqui, uhum. que mudou a minha história com um livro. É um livro que eu nem indico hoje em dia, porque ele não é tão atualizado, vamos dizer assim, e ele fala de Aham. tendências de futuro, então ele desatualizou. Mas foi um livro que eu li há mais de 10 anos atrás, chama Abundância: O Futuro é Melhor do que Você Imagina, Peter Diamandis e Steven Kotler. Esse livro mudou a forma como eu vejo o mundo e como eu leio. Um livro muito legal, eu li há Uhum. mais de 15 anos atrás, todo marcado, e eu gosto de ler fazendo gráficos, eu desenvolvo gráficos Olha e que tal, legal. uma coisa Bacana. mental, fica uma coisa visual, né. Então, Aham. sim, coisas que ele vai falando. Eh, e aqui, há 15 anos atrás, ele estava falando de carne feita em laboratório, ele estava falando de inteligência artificial, ele estava falando de novas tendências, ele estava falando de criptomoedas, ele estava falando e eu falei: "Gente, que mundo é esse?". E hoje a gente vive nesse mundo, muito que ele falou. Aham. E aí eu falei: "Cara, eu gostei muito desse autor, eu vou ler as coisas dele". E aí a gente está lendo o novo livro dele, que é A Arte do Impossível, em que ele fala um pouquinho, do flow, que a gente lembra do Mihaly Csikszentmihalyi do livro Flow, né, quem entrar nesse processo criativo, né, de fluir. Tem um Uhum. capítulo desse livro que se chama O ROI da leitura. ROI é Return of Investment, quer dizer, o retorno Uhum. do investimento. Ele Uhum. fala exatamente isso que você comentou, que foi, o livro, ele é o produto em que ele te traz o maior ROI, Uhum. e ele Uhum. descola de muitos outros. Quer dizer, Uhum. uma média de 20 a R$ 40 Uhum. de dinheiro, e de uma média de 6 a 8 horas, né, para um Uhum. livro de 200, 300, 350 páginas, esse é o seu investimento, né, 6 horas e R$ 30, vamos dizer assim, para aí ele fala como autor, né, o Steven Kotler, que ele é chamado para escrever para várias revistas, né, Uhum. papers e tal, e ele fala: "Cara, quando me chamam para escrever um artigo para uma revista, são mais ou menos de 2 a 4 meses de estudo, de leitura, de não sei quê, de entrevistas, para que aquilo crie um Aham. artigo que você vai ler em 40 Isso minutos. aí. Aham. Imagina um livro, né, aí ele faz um comparativo com esse artigo, com o blog e com um livro. Ele fala: "Um livro", por isso que eu citei aqui 15, 20 mil horas, porque foi a média que ele falou, Aham. ele gasta de estudo, de pesquisa, de entrevistas, de análise e de escrita de um livro. Então, o De um que ele está livro. falando, você está trocando 15, 20 mil horas de uma cabeça Isso que é aí. uma cabeça premium, o cara lá tem empresas, multibilionário, no Vale do Silício, não sei o quê, é um cara top, por um investimento em um livro de 30, R$ 40. Então, o descolamento que Hum. existe entre o que você está, investindo, né, e o retorno de investimento do seu aprendizado, com o livro que vai te dar, é uma coisa, tipo assim, esse gap, o livro te traz, assim, mais Perfeito. do que qualquer outra coisa na vida. E qualquer outro do que qualquer outro investimento, assim, né, a possibilidade de você e esse descolamento do tempo e espaço também, a possibilidade de que você tem de você estar com um filósofo que viveu 2.500 anos atrás, né, e ouvir o que que ele pensou ao longo de uma vida de reflexão. Essa coisa Exato. do conhecimento acumulado ali que você pode adquirir, por isso que eu fico irritada com essas toda vez que vem alguém dizer que o livro está caro, que o livro está caro. Abre seu coração, Flávia, abra, fala. Não, mas de fato, se a gente pensa, é que é um país com uma capacidade, né, de aquisitiva baixa e etcétera, né, com muita desigualdade social, beleza, mas toda vez que eu vejo reclamando é alguém que tem dinheiro, que é rico e que não se importa nem um pouco em pagar
80, 100 reais numa pizza, ou pagar 1.000 reais num macacão, numa peça de roupa no shopping, mas reclama de pagar 60 reais num livro, que acha que 60 reais é muito caro. É, Então, assim, olha o tanto de que tem de investimento de tempo para aquele produto ser produzido. É o que você sim. falou, se você parar para pensar no tempo que foi investido pelo autor para colocar ali, né, condensar aquelas ideias, amadurecer aquelas ideias, né, um livro que ele muitas vezes demorou a vida escrevendo, né, e você tem ali o melhor daquela pessoa, o melhor daquela mente humana ali condensado naquelas 300 páginas. Fora o tempo de trabalho de quem traduziu a obra, se ela foi traduzida para produzir, para Uhum, imprimir aquele livro. Então o livro ele é um produto com maior valor agregado. Você não sim. conhecia esse livro, mas é o maior valor agregado. Né? Você tem ali horas e horas de trabalho de alguém, de muitos alguém ali, mas principalmente do autor que passou ali é, ruminando pensando, aprimorando seus pensamentos, amadurecendo suas emoções para poder escrever aquele livro, seja de ficção ou de não ficção. Então, eu acho assim, né? Uma vez marcou que um professor meu falou na faculdade, no começo da faculdade que eu estava fazendo de cinema, a gente estava naquele período de ainda ter aquelas aulas mais gerais de sociologia, teoria da comunicação, e aí ele falou assim: Poxa, você vai pagar 50 reais em uma coisa que muitas vezes vai mudar a sua vida. Como você falou que Sim. aconteceu com esse livro, vai mudar a sua perspectiva. E no que você muda a sua perspectiva, você muda o seu destino também. Porque Uhum. você antes iria para um lugar aqui, de repente o livro te abriu uma porta, te fez ter um insight que te liberta de prisões, de coisas que você achava que eram verdades absolutas, e você começa a contestar aquilo. Então, cara, assim, tem uma coisa que eu detesto é ver gente reclamando de preço de um livro ou de qualquer coisa, assim, porque né, realmente é o maior investimento que você pode fazer, é no conhecimento, é num livro, e o livro representa isso, né. Então, gente, para com essa bobeira, vamos comprar livro, porque realmente ela, pode mudar a sua perspectiva, né. Eu particularmente falava: "Eu não acredito que livro muda a vida, muda", né, aquele livro que aquela pergunta, né: "Qual o livro que mudou a sua vida?". Para mim não existe, Uhum, porque o livro ele é uhum, uma uhum. semente que você tem É preso isso. na sua mão, mas se você souber jogar essa semente num solo fértil, quem sabe vai ali vai frutificar. Se você largar o chão de cimento, Uhum. então, assim, mas é uma semente que você É pode uma utilizar, semente, é isso. né. Então, assim, Isso que é interessante também que você está falando, né, essa coisa da semente, porque é justamente a graça tá aí, porque o livro, o bom livro, ele vai te dar a semente, ele não vai te dar a conclusão. E você é precisa ser um autor, você precisa ser um criador também. E usar aquilo que o livro te deu, e aplicar aquilo à sua própria vida, né, como que você pode fazer aquilo para viver melhor. Então concordo cem exatamente. por cento, né, o livro ele não é um milagre, ele não vai te dar a solução de É. como viver uma vida melhor, mas ele pode ativar em você, né, mecanismos para você conseguir fazer isso. E o negócio da semente é que você tem que regar. Então, é aquele negócio que vai dar um trabalho de observar, de cuidar todos os dias, não é puramente jogar Uhum. semente, né, na Não. terra. Vai ter que ter uma coisa. Eh, um grande insight, Flávia, que eu tive na época da pandemia, fiquei pensando com os meus botões, né. Uhum. Aquele momento muito complicado para todo mundo, em que todo mundo se apegou, de uma forma ou de outra, na arte. Era Hum. a senhora cantando na janela, a ópera, o filme que você estava vendo, o livro que você estava lendo, e aquilo, de certa forma, te ajudava no seu dia a dia, né, Aham, passar por aquilo. aham. Mas o que eu percebi naquele momento é a força que tem a arte, né. Uhum. Ela é forte, mas quando a gente consegue perceber, realmente na prática que ela te ajudou, né, que ela te ancorou num momento difícil, e aí diversas pessoas passando por isso de formas diferentes, né, você entende a potência que ela tem. E a escrita e o livro como uma forma de arte, ela é fantástica nesse sentido, de você Uhum. estar em contato com cabeças, com pensamentos, que é o que você estava falando, você pode ver o que Sêneca, Aristóteles
né, Platão, Sócrates, Leonardo da Vinci, não sei o que pensou Uhum. naquela época, né, e isso é muito bom. Mas um grande insight que eu tive nesse período foi o seguinte, eu adoro livros e filmes de viagem no tempo, eu adoro Aham. essa temática. "Nó, foi para o passado, foi para o futuro, nossa que maravilha". Mas eu descobri que eu tenho uma grande máquina de viagem no tempo, e eu não sabia. Eu Aham. descobri que o tempo, primeiro, ele não é um fator temporal, começa daí. Aham. O tempo, ele tem um outro fator que além de temporal, ele é espacial, ele é Uhum. geoespacial. Então pensando Uhum. aqui na gente, a gente está num país de terceiro mundo. Você está numa cidade grande, estou numa cidade grande, mas a gente poderia estar no interior, do interior, do interior, do interior do Maranhão. Imagina isso. Uhum. Só que eu tenho uma grande máquina do tempo, em que se eu viajar agora para Hong Kong, para os Estados Unidos, para algum outro país que esteja mais avançado do que a gente em certos sentidos, a gente vai viajar no tempo. E se eu for para o Uhum. interior do É interior do isso. interior do interior do Butão, eu vou para outro tempo, que o tempo Uhum. também é espaço. Então hoje a gente consegue viajar no tempo. Aham. Aham. E a grande questão é, para qual tempo a gente quer viajar? Uhum. É qual daí a gente trazendo essa referência para pensadores, livros, Uhum. a gente pode Uhum. viajar no tempo e se aproximar de grandes pensadores ou de pessoas que estão pensando o futuro e já estão vivendo o nosso futuro, porque aqui nós somos um país subdesenvolvido em várias coisas Aham. e desenvolvido em várias outras, em vários mercados. Aham. Não somos subdesenvolvidos de forma geral, mas tem mercados que nós somos muito mais avançados que Estados Unidos, etc. Mas Aham. tem pessoas vivendo no nosso futuro. Aham. Viajar lá a partir de livros, a partir das cabeças, né, dos insights e trazer para o nosso presente que é passado de alguém, ou é futuro de alguém, Aham. né. E os Uhum. livros, eles são uma grande ferramenta de máquina do tempo, para nos aproximar de cabeças mais inteligentes, pensantes e com vários insights diferentes. Então, eu quando eu entendi o livro como uma máquina do Perfeito. tempo, Uhum. eu É isso mesmo. entendi a potência que o livro tem como ferramenta, né. Perfeito. É por isso que é uma tecnologia, né, a gente fala assim, a gente perde um pouco a dimensão de que, o livro é uma tecnologia, que existe aí há alguns milhares de anos, há poucos milhares de anos, mas é uma tecnologia, né, não ele não chegou nesse formato ontem, né, Sim. então você tem toda uma história do livro, dos monges copistas, né, que escreviam, depois você tem a grande revolução da descoberta da imprensa com Gutenberg, e até Uhum. hoje a gente usa isso, essa tecnologia. Agora tem o livro digital também, mas ele ainda segue a lógica do livro, né, de empilhar, páginas, você tem que passar de uma página para outra para acessar aquele conhecimento, que é o que você falou, pode te transportar para o futuro, para o passado, para a Grécia, para o Egito, para um tempo futuro. Então, assim, o que que pode fazer isso, né? Que outra tecnologia faz isso e você pagando 50, R$ 100? Então, acho que, assim, eu sou totalmente apaixonada por essa tecnologia, né? Eh, Acho que é isso, assim, assim, uma ferramenta de viagem no tempo e sobretudo que você pode fazer isso de uma forma segura, né, isso também é uma outra coisa que a leitura, principalmente a leitura de ficção, te proporciona. Você Uhum. experimentar, situações, experimentar emocionalmente situações, mas podendo sair daquilo, né, isso é uma das grandes, benefícios da leitura de ficção. Então você pode vivenciar, todo mundo vai vivenciar em algum momento a experiência da morte, ou de perder um ente querido, ou de ter medo, muito medo de alguma coisa. E na literatura você tem a possibilidade de fazer isso dentro de um espaço seguro, ou seja, você pode visitar, acompanhar um personagem que está vivenciando aquilo e fechar o livro e você vai se desconectar novamente daquela realidade, né? Você pode ter a experiência de estar perto de um personagem
que acaba cometendo um ato extremo de matar alguém. Você pode tirar conclusões a partir daí, refletir acerca da vida, do que a raiva pode fazer com alguém, o desejo de vingança fazer para alguém, e aprender aquilo para pensar a sua própria vida. Então, Uhum, assim, caramba, sim. que ferramenta maravilhosa é essa, né, que pode te ensinar tanto sobre a vida. Então, eu não sei, sou suspeita para falar, né, mas tô contigo totalmente. Legal, foi legal que você falou com segurança, né, você vai lá, vivencia aquilo, né, Isso, você volta para o vivencia seu aqui mundinho. e volta para o seu exato, exato. Legal. Ô, Flávia, e, um conselho para a gente aqui já começar a encerrar o nosso bate-papo, que tá tão gostoso, eu nem vejo a hora passar, eu bato o olho ali, É né, verdade, caramba, já é meio-dia é, e meio já praticamente. Uhum, quando é bom, a gente nem vê o tempo passar. Mas para a gente finalizar, um conselho que uhum. você gostaria, de dar para as pessoas que estão começando a escrever, e de repente, se você tivesse recebido esse conselho quando você começou, teria te ajudado pra caramba. O que que você fala para esse jovem, escritor? Conselho para quem está começando a escrever, tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que isso, eh eh, dizer que é um percurso de muita frustração, então o mais importante é você, ter uma conexão visceral com a escrita, né, com a escrita, com a literatura. Se aquilo não te alimenta, se o que você está buscando é glória, aconselho buscar a glória em outro lugar, menos difícil, sabe. Mas você ter uma conexão visceral com isso. Uhum. Depois, conviver num espaço de outros escritores e pessoas que tenham essa mesma paixão. É muito o ganho, né, todo mundo vai trazer esse depoimento, né, de que tá num espaço, fazer uma oficina, um curso onde você pode interagir com outros escritores, ter feedback, ter troca de referências. Então acho que é fundamental também. E o terceiro, até porque a escrita já tem um processo, envolve um processo solitário, de você estar, então esse momento da troca é muito importante para o momento de solidão funcionar melhor. Uhum. E depois, em terceiro, é ler muito, né, ler muito e ler de forma diversificada. Ler autores clássicos, ler leitores contemporâneos, ler leitores brasileiros, ler leitores estrangeiros, tentar o maior variedade que você puder aí na sua escolha de que leitores fazer. Ler ficção e ler não ficção. Então eu acho que, isso vai te tornar um leitor melhor e consequentemente, obviamente, um escritor melhor. Legal. Flávia, queria te agradecer muito essa troca, esse bate-papo aqui, foi muito legal. Pessoal que não assistiu ainda o primeiro podcast, vai lá que a gente falou muito sobre, a arte da escrita, né, você escrever, foi cheia de dicas, cheia de referências aí da Flávia. E Flávia, queria que você deixasse aqui pra gente suas redes sociais, seus contatos, como é que a pessoa que quer entrar nesse mundo, fazer suas mentorias ou seus cursos, podem te procurar ou te achar? Beleza, acho que o melhor canal, atualmente é o Instagram, o carreira underline literária. Lá no nosso Linktree você vai poder ver todos os cursos, né, as mentorias que a gente oferece também, e, poder também assinar a nossa newsletter, né, que eu acho que é importante, porque às vezes o Instagram você não vê, né, as postagens, depende muito do que o algoritmo vai distribuir. Então, assinar a newsletter e acompanhar a gente ali no Instagram. A gente também tem um canal no YouTube, mas que a gente usa mais para fazer as nossas semanas de conteúdo gratuito, que, modéstia à parte, são muito bacanas. Então, umas 4 vezes por mês a gente promove semanas de conteúdo gratuito, ou sobre como se ingressar no mercado editorial, ter seu livro publicado, divulgar seu livro, ou semanas de escrita criativa propriamente, como construir um enredo, escrever uma história, escolher seu narrador, etc. Legal. Flávia, tem muito conteúdo, pessoal. Todos esses links vão estar aqui abaixo para vocês depois verem e participarem aí das semanas aí da Flávia, dos cursos, mentorias e muito mais. Flávia, muito obrigada, te agradeço muito. Eu que te agradeço, Marcela, adorei o papo, vamos nos falando aí. Vamos sim. Tchau. Beijo, tchau, tchau.